Tem gente que mede sucesso por aplauso e tem gente que mede pelo impacto, pelo tanto de vida que melhora quando ela entra numa sala. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que pegou algo comum do dia a dia das mulheres, como vou dar um jeito no meu cabelo rapidinho, e transformou isso em uma máquina de dignidade, em autoestima, em negócio, em oportunidade. Porque beleza, quando vira acesso, vira liberdade. E liberdade tem cheiro de recomeço, de mulher que se olha no espelho e lembra que ainda dá tempo. Hoje é sobre construir um império sem perder a alma e a essência. Sobre alta performance, mas daquela que não é posse, é rotina, é estilo de vida e também sobre o preço invisível de sustentar tanta gente, tantas unidades e tanta decisão. Quando uma pessoa constrói mais de 4 centenas de franquias, ela não vende só serviço, ela vende cultura, ela vende padrão, ela vende mentalidade. E eu acredito nisso, porque o que escala não é só produto, é a disciplina. Só que disciplina sem humanidade vira prisão. Então hoje eu quero aprender com a Márcia quando ela decidiu que ia fazer dar certo e o que ela fez quando a vida tentou fazê-la desistir. Quero entender como nasce uma marca que democratiza o autocuidado sem agendamento, sem frescura, mas com qualidade de verdade. Então se ajeita aí, porque hoje o episódio é de gestão, de emoção e de muito aprendizado. Com vocês, Márcia Queiroz, cofundadora da Fast Escova e da Fast Spa e defensora da alta performance como estilo de vida. Vem construir com a gente. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigado. Obrigada eu, Carlos, pela oportunidade. Que bênção estar aqui e eu espero contribuir. Amém. Edu e Uzi Moraes. I raise the flag, down and close. It's a revolution, I suppose. I'm breaking it to feel where I am. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Now to make my system goes. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Que é isso, Edu. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Léo. Márcia, mais uma vez, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui Amém, conosco. obrigada. Música gostosa, hein? Gostosa. Edu é muito bom. Ele toca lá no Vikings também, Edu? Do Vikings. Goiânia Rock inteira. House. Tá, onde tem som, eu tô lá. É isso aí. E aí, Laura? E aí, Carlos, hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que não cuida só de cabelo, cuida da autoestima de mulheres que estão indo fechar negócios, recomeçar histórias, buscar o filho na escola, sair com a amiga. Ela vem de confiança. Márcia, seja muito bem-vinda no Em Construção. Márcia, para a gente começar, tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Não vive mesmo. Exatamente, e você está vivendo esse extraordinário, está construindo esse extraordinário. E quando você olha lá para trás ali, para o seu passado, sua juventude ou sua infância, teve algum sinal ali cedo na sua vida que você falou assim: eu não quero viver o comum, eu quero o extraordinário? Como que começou essa busca por alta performance, empreendedorismo? Carlos, tem sim. E Deus me trouxe isso à memória muito recente e vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu me mudei para Goiânia com 16 anos, né, para procurar trabalho, para procurar uma nova oportunidade de vida, afinal a minha cidade era muito pequena. E meus pais não tinham e não têm condições até hoje, né, naquela época de me bancar. Então eu tinha que procurar um trabalho. E eu era uma menina, eu tinha 16 anos, né, eu lembro que eu tinha vindo a Goiânia 2, 3 vezes apenas. E eu fui procurar um trabalho numa escola de computação ali na Goiás, com a Anhanguera. E aí eu tinha que ficar com uma prancheta lá na rua, na calçada, abordando as pessoas e convidando elas para subir até a escola, para ali entrar num processo de vendas para a pessoa se matricular na escola. E eu me lembro, Carlos, que eu fiquei com muita vergonha de fazer aquilo, de abordar as pessoas, né? E chamar e convencer e tudo. Já era uma escola esse trabalho. Era. E eu fiquei com muita vergonha. E aí eu fui fazer um teste, né? A pessoa me deu a prancheta, eu e várias outras meninas, para a gente ir lá abordar as pessoas na calçada e quem, né, levasse mais clientes lá para cima iria ganhar a oportunidade de trabalho.
E eu fiquei com muita vergonha. E eu lembro que eu virei a esquininha assim e fiquei encostadinha lá na parede e para depois subir lá e falar assim, nossa, eu não consegui trazer ninguém, né? E me vitimizar, sabe aquela história? Não deu certo para mim. E eu fiquei escondidinha ali. E aí passou um tempo, eu voltei lá e aí ele falou, você trouxe, e ele apontou para mim. E você ficou escondidinha ali, você não abordou ninguém. Ele estava vendo ali. Ele estava vendo. E eu não vi que ele viu. E aquilo me constrangeu tanto, Carlos, que naquele momento eu falei, a partir de agora, tudo que eu for fazer, eu vou fazer com muita excelência. Eu vou fazer muito bem feito. Eu sempre vou dar o meu melhor em tudo, para eu sempre atender a expectativa dos outros e a minha expectativa ao ponto de eu não ser frustrada ou envergonhada como eu estou sendo agora. Eu tinha 16 anos, eu era muito jovem, tinha acabado de chegar do interior e eu tinha esquecido essa história de verdade. E há um tempo atrás, né, aqueles momentos que a gente vai refletir, repensar algumas coisas, o Senhor me trouxe essa história. E eu lembro que isso foi muito forte para mim, uma promessa que eu fiz para mim mesma, que a partir daquilo eu faria tudo de uma forma muito bem feita, muito extraordinária e realmente iria construir algo grandioso, realmente pela minha dedicação, nem sempre pela minha competência. Porque, eventualmente, competências, habilidades, conhecimento, a gente não tem todos. Mas se a gente tem vontade de fazer, a gente consegue fazer. A gente estava falando mais cedo aqui, eu busco essa questão assim, tentando lembrar em algum momento que eu tenho essa busca de alta performance e tudo mais, de dar um basta, eu não consegui chegar num momento específico. Mas tem uma história que eu acho legal contar aqui, a gente estava falando do Thiago Kenneth Clay, e ele teve no nosso programa lá em Jataí também, mas eu vou contar de novo, e ele fala que a virada dele ele veio de uma família muito humilde, ele passava embaixo da catraca. Olha só. E aí ele era meio gordinho e o cobrador deixava, só que chegou um momento lá que ele falou que o cobrador meteu o pé na cara dele. Não deixou entendeu? mais. Falou, não, agora você tá grandinho, começa a pagar aí o ticket do ônibus, e ali foi a virada de chave dele. Ele falou assim, eu não aceito isso. Mas e aí depois disso você entrou forte no mundo comercial. Você foi para grandes empresas, você abriu a sua própria empresa? Então, desde 18 anos aproximadamente, 17, eu comecei a trabalhar em grandes empresas. Trabalhei na Intelbras, que hoje na época é uma empresa de comunicação, hoje é uma empresa de segurança, enfim, atua em diversos segmentos. Depois eu trabalhei na Água de Cheiro, né, que era uma franqueadora. Eu falo que Deus já estava me preparando desde lá de 2007. Eu trabalhei como consultora de campo, consultora de negócios numa franqueadora. Atendia as lojas. Depois eu fui trabalhar na Avon Cosméticos, que foi uma grande escola para mim, uma empresa que eu tenho muita gratidão e foi onde eu conheci minha sócia. E aí, em 2015, o bichinho do empreendedorismo me mordeu, sabe? Aquela insatisfação, quero mais, quero trabalhar para mim, quero fazer o meu. E é louvável isso, né? Muito bom. Foi graças a isso que eu saí da CLT e comecei a empreender. Então, em 2015, eu comprei uma franquia de um segmento de estética de uma marca muito grande hoje nacional, chama Além do Olhar. E uma empresa que eu tenho muita gratidão, a Rose, na época, era a dona da marca, ela me ensinou muita coisa. E aí depois nós criamos juntas uma escola de cursos de estética, então a gente já viu aí uma oportunidade de negócio, uma dor no mercado, que eram essas pessoas para executar os serviços na franquia. E a gente viu a possibilidade de formar essas pessoas, né, para trabalhar no nosso negócio e monetizar enquanto isso. Depois a Michelle veio ser a minha sócia, a nossa sócia nessa escola de estética. E em 2018 nasceu o projeto da Festa Escova. Na verdade, eu falo que o Senhor nos entregou o projeto da Festa Escova em 2018. E aí vocês tiveram a ideia e já foram executar a primeira unidade. Você tinha comentado que já foi com a ideia de já franquear o modelo de negócio. Nós tivemos um insight, né? Então, a linha do tempo, até para quem está nos assistindo entender, nós tivemos um insight. Primeira coisa que fomos fazer foi o plano de negócio, para entender se a nossa ideia, se o nosso insight pararia de pé, né? Porque você ter uma boa ideia, todo mundo tem todos os dias. Ideias mirabolantes até, mas nem sempre as ideias param de pé. A hora que você vai fazer conta, as ideias não param de pé. E aí o empresário comete, para mim, o principal erro e mais grave: executar uma ideia sem fazer o plano de negócio, sem entender se aquela ideia para de pé. Enfim. Então, a primeira coisa que fizemos foi o plano de negócio, a ideia parou de pé. Aí a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, foi entender sobre esse negócio, que a gente queria desenhar esse conceito novo no mercado de salão de belezas no Brasil.
a gente viu que não tinha esse modelo de negócio formatado no Brasil. Então, a mulher podia chegar no salão e fazer uma escova sem hora marcada, mas era assim, uma coincidência, não era um conceito de negócio. E aí a gente começou a estruturar, montar a primeira unidade, que foi aqui em Goiânia, no setor marista, com inúmeros desafios, nós não tínhamos recursos financeiros, então assim, foi com empréstimo bancário, né? Não recomendo, mas foi o que nós fizemos, né? E graças a Deus... O plano de negócio deu uma luz boa, com que certeza. a conta seria legal. O plano de negócio nos deu... Não foi algo no escuro ali. Exato, ele nos deu a luz que eu poderia pegar o empréstimo, né? E aí a gente montou a primeira unidade. No decorrer dessa montagem da primeira unidade, a gente foi tendo a visão que aquilo poderia ser uma franquia. E aí a gente já monta essa primeira unidade, já pensando principalmente no projeto arquitetônico de escalonar esse negócio depois. E o nome, quem criou o nome? Essa história é uma história engraçada porque, de novo, o empresário tem muitos insights e às vezes a gente precisa fazer uma seleção desses insights, ver o que para de pé e compartilhar com a pessoa certa. Estávamos num treinamento dessa escola que nós tínhamos, eu e minha sócia, um domingo de manhã, e o treinador falou assim: eventualmente a dor que você tem pode virar uma ideia de negócio e resolver a dor de milhares de outras pessoas, né? E naquele momento a gente só queria fazer uma escova. Não tinha tido tempo de agendar, a escova era cara, a minha sócia tinha uma filha, né, tem uma filha que na época tinha 2 anos, vou deixar minha filha em casa para passar a tarde inteira no salão, aquelas dores do mercado. Eu queria fazer escova, mas eu achava caro, porque eu fazia escova hoje, aí amanhã eu ia na academia, estragava tudo, enfim. Não fizemos a escova. E aí a gente começou a falar. Nossa, eu queria fazer uma escova, e não se fala no WhatsApp, né? Porque mulher tem disso, a mulher fica no mesmo ambiente, uma conversando com a outra no WhatsApp, né? É bom que depois, se tiver uma ideia boa, não esquece, já está documentado. Tá registrado. Ali. E de fato ficou registrado. E ela falou, vamos abrir um salão, que a gente já trabalhava nesse segmento, vamos abrir um salão que só faz escova, sem hora marcada, preço justo, preço fixo, que fosse um valor assim acessível, que abrisse dia de segunda-feira, que era, né, naquela época os salões não abriam dia de segunda-feira, que abrisse mais cedo, fechasse mais tarde, enfim. É tipo uma festa escova, né? E eu falei, vamos ir com esse nome. Então o negócio já nasceu com o nome, já a ideia, o conceito. Mas eu fui uma palestra sua e tem uma história ali da primeira unidade que eu acho que vocês tiveram que limpar lá, que assim, o dinheiro já tinha ido quase todo, já estava um sufoco. Nós não tínhamos nenhum recurso mesmo para montar esse negócio. Fluxo de caixa já nasceu estourado. E aí tem uma história interessante que a gente pegou o empréstimo, era R$30 mil cada um, então nosso capital todo era 60 mil, e isso não deu nem para a gente fazer os primeiros registros de marca, trazer, né, o consultor de financeiro, enfim. E aí a gente teve que montar esse negócio abrindo mão de coisas pessoais. Então eu lembro que eu vendi meu carro na época, minha sócia refinanciou o carro dela, porque ela não podia ficar sem carro, afinal ela tinha uma filha, e a filha dela é uma criança atípica. Minha sócia gosta muito de bolsa, né? Ela também tinha umas bolsas de marca, a gente vendeu as bolsas dela para construir o negócio. Já foi na construção do negócio. E aí um dia antes da gente inaugurar a loja, nós estávamos limpando a loja, porque não tinha assim, mais R$100 para trazer uma pessoa para limpar. E aí, nesse momento que a gente estava limpando a loja, Carlos, eu e ela conversávamos e sonhávamos. Ainda vamos ter 100 franquias desse negócio. Ainda vamos poder empregar 1.000 pessoas. Ainda vamos sair na Forbes, né? Limpando a loja, né? E hoje, para honra e glória do Senhor, em 2026, nós somos 400 franquias, né? Nós sonhávamos com 100. O Senhor já nos entregou 400. Nós queríamos poder gerar 1.000 postos de trabalho. Hoje nós temos 5.300. E a Forbes, que era um sonho nosso, né? Pensa, eu sou de Porá, né? Sair na Forbes. Sou filha de feirante, sair na Forbes. Era algo, né? Ela também vem de uma origem muito simples. E aí só a Forbes a gente já teve a oportunidade de contar a nossa história e ser mencionada mais de 6 vezes, né? Então, parabéns. Amém. Além de tudo, eu falo que nós servimos um Deus que faz infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Dentro dessa história de limpar a loja, tem algo legal que eu gosto de lembrar, que eu estava contando para você da minha mãe. E aí ela conta também que a gente abriu uma loja lá em Jataí e ela estava agachada lá no chão limpando. E aí chegou, isso era 92, chegou uma moça lá, eu queria falar com a dona, eu queria ver se tem uma oportunidade de trabalho. E aí ela olhou assim e falou, não, eu sou a dona, né? Aí a moça olhou e falou assim, você é a dona?
Então é algo incrível da gente construir isso, porque todo início ele é assim, é um passinho de cada vez. Minha amiga Laura, Que história linda e inspiradora, Márcia. Parabéns pela sua história. Márcia, eu também fiz essa transição de sair do CLT e empreender e montar um negócio. O que você considera, Márcia, que foi realmente esse mindset seu diferente da sua sócia, que fizeram vocês enxergar essa oportunidade ali e dar esse passo de coragem, de sair de uma segurança, de estar ali no CLT e empreender em algo que a gente não tem garantia, porque empreender é isso, a gente não tem garantia. É o que você falou, a gente tem uma boa ideia, a gente sonha, a gente quer, e a estratégia vem para ajudar a gente a colocar tudo isso em prática, mas a garantia a gente não tem. Então, como que foi esse passo de coragem que vocês deram? Laura, lá naquele início, eu só queria ter o meu negócio. Hoje eu entendo, cada vez mais isso vai ficando mais claro para mim, que o empresário, ele tem um chamado. Assim como um padre tem um chamado, um pastor, uma pessoa que faz missões na África tem um chamado, eu acredito que o empresário ele tem um chamado. É muito maior do que só o dinheiro. Porque o que o empresário passa à frente de um negócio, o dinheiro não paga. Se for só pelo dinheiro, inclusive, ele desiste. Tem até uma estatística do Sebrae que fala, né, que acho 70% ou 80% dos negócios fecham antes de completar 5 anos. E eu tenho certeza, né, eu não tenho dados sobre isso, mas vivendo isso na raça, sustentando um CNPJ, eu entendo que isso é muito sobre esse chamado, esse propósito. Porque, de fato, tem coisas que a gente vive que o dinheiro não paga. Então, hoje, eu vejo que é muito uma questão de um chamado, de uma inquietude, de você saber que você pode mais, que você pode ajudar mais pessoas, que você pode contribuir com a sociedade, com aquilo que você vende, que você presta serviço, enfim. Eu acho que essa virada de chave, eventualmente, quando a gente toma a decisão, pensa só mais no dinheiro. Mas quando você está vivendo um negócio, você vê que não é só sobre dinheiro, é sobre algo muito maior. Então, eu acho que é sobre isso. O que faz essa pessoa tomar a decisão. quando a gente está construindo isso, é muito bonito. Ô, Márcia, eu vi uma outra frase no seu Instagram também, antes da gente sair para o intervalo, eu queria que você comentasse ela, que a gestão de verdade não é estar só no ar-condicionado, e sim estar em campo. Porque fazer gestão ali no ar-condicionado, lendo um relatório do Excel, faz parte, é verídico, mas não é isso que te traz o cheiro do que acontece na ponta. Porque é quando você vai lá para a loja, que você vai limpar a loja, igual sua mãe fazia, né? Quando você vai ali conversar com o cliente, conversar com o colaborador, conversar com uma pessoa que está limpando a loja. Eu converso com a pessoa que limpa a loja, porque ela vê coisas que eu no ar-condicionado, lá lendo um relatório no Excel, jamais veria. E ela vai te falar. E ela vai me falar. Então, o profissional que está ali lavando o cabelo no lavatório, ele tem uma percepção do meu negócio que eu jamais teria dentro de um escritório. Então, o empresário, né, só que isso não é fácil de fazer, porque, de fato, é muito mais gostosinho ficar ali no ar-condicionado, né, dormir todo dia em casa, no meu caso que eu viajo muito, mas é, de fato, lá na ponta, lá no negócio, lá na operação, que você entende que você realmente tem um feedback verdadeiro do que está acontecendo. Você viu, pessoal, olha, não é só ficar sentado na cadeira que você vai resolver e transformar o seu negócio. Nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. Vai lá, Edu! Estamos, meu bem, por um triz, e o dia vai ser feliz. É a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá.
Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou ao final de cada colheita você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Estamos de volta e hoje com a Márcia, sócia fundadora da Festa Escova. E você que quer se conectar conosco, 64999535695 ou então pelas minhas redes sociais, Instagram, @carlosmarquió. Ô Márcia, agora só a título de curiosidade, a Festa Escova é só escova ou quais são os serviços que tem lá? Quando a marca foi criada, Carlos, lá em 2018, era escova, maquiagem, tratamentos de cabelo e tranças. Eram basicamente 4 serviços. E hoje já tem 15 a 17 serviços diferentes. Olha. Então, ao longo desses 7 anos e meio, nós fomos entendendo a necessidade, atendendo a pedidos das clientes, aquele que combinaria com o nosso conceito de negócio, dos franqueados, e a gente foi remodelando o negócio. Vocês têm lojas próprias? Temos só uma loja própria. É a primeira, não? É a primeira, que é aqui em Goiânia. Ainda é de vocês? É a nossa. Que é a nossa loja laboratório. Escola? Não tem escola, mas é onde a gente testa, pilota tudo para a gente poder depois levar para a rede. Mas funciona normalmente, os clientes Normalmente. vão e tudo mais. Mas a Festa Escova hoje é a maior rede de salões de beleza da América Latina. O que na sua visão, Márcia, foi mais decisivo? O timing, a execução, uma obsessão ali por padrão? Aonde que vocês acham que vocês fizeram diferente de outras empresas similares? Carlos, certamente o nosso modelo de negócio. E eu trago muita reflexão, né, geralmente em palestras, sobre setor de atuação e modelo de negócio. E existe uma diferença muito grande aí. Por exemplo, salão de beleza convencional é setor de atuação. Festa Escova é um modelo de negócio. Então, eu extraí do setor de atuação salão de beleza e alguns diferenciais, alguns atributos e criei um modelo de negócio diferente. Eu acredito que foi esse modelo de negócio que vai muito de encontro a um comportamento de consumo que foi o nosso grande diferencial. Como assim? Sem hora marcada, um preço único e um preço justo, o nosso horário de funcionamento, que hoje as lojas já abrem de domingo a domingo. Então, eu sou muito mais um negócio de conveniência do que eventualmente um negócio de beleza. Então, o fato de ter um preço fixo, então a cliente já sabe quanto que ela vai pagar. Isso era uma dor do mercado, a mulher sempre tinha uma surpresinha na hora de pagar a conta. Um preço fixo para cada serviço. Então escova lisa, independente do tamanho do cabelo, é sempre o mesmo valor.
Então, pode ir um cabelo grande, um cabelo pequeno, um médio e assim por diante, tá? Então, o sem hora marcada, né, que foi alguma coisa que é uma dor. Tempo é o nosso bem mais precioso, né? As pessoas estão cada vez mais sem tempo. Então, quando eu trago um negócio que não tem hora marcada, que abre mais cedo, fecha mais tarde, abre dia de domingo, né? Isso gera uma comodidade muito grande para os clientes. Então, sem dúvida, foi o nosso modelo de negócio. E aí esse modelo de negócio que vocês extraíram do modelo tradicional, isso já te gera uma concorrência muito menor. Muito menor, com certeza. Porque os salões estão todos se matando ali entre si e você está ali no... Eu saio de um oceano vermelho e venho trafegar aqui no oceano azul. Uau, você viu, Laura? Da próxima vez, próximo programa, você já vai na Festa Escova, por favor. Por Com favor. certeza. Vim gravar o programa Belíssimas pelas mãos dos franqueados da Festa Escova. Márcia, o que você acha hoje mais difícil, tendo um negócio que cresceu dessa forma tão rápido, manter a qualidade de vocês, manter o padrão, ou vocês abrir mais unidades? Como que vocês conseguem estar cuidando, controlando essa qualidade de todas as lojas que são abertas, dos franqueados pelo país? Sem dúvida, Laura, hoje é muito mais difícil manter esse padrão e manter esse alinhamento de comunicação, de cultura, do que abrir novas unidades, né? Abrir novas unidades hoje para nós não é um problema, até porque é um modelo de negócio lucrativo, é serviço, é tendência de mercado. Então, assim, na verdade, eu tenho até fila de pessoas em algumas cidades, eu tenho fila de espera em algumas cidades querendo abrir Festa Escova e Festa Spa. Mas o nosso maior desafio é, sim, manter a cultura, manter a padronização, manter o alinhamento, né, do que eu entendo que é o adequado para esse modelo de negócio ou daquilo que o mercado me pede para, né, mais de 400 franquias. Então, sem dúvida, esse é o nosso maior desafio, que aí passa por comunicação, que é um grande desafio também de todas as empresas. Eu nunca conversei com nenhum empresário que me fala que comunicação não é um problema no negócio dele. Então, sem dúvida, esse é, sim, meu maior desafio. Márcia, mas assim, uma curiosidade, como que é ali na prática, no dia a dia? Tem departamentos na sua empresa que você falou que tem aqui em Goiânia, que é hoje piloto ali, que vocês startam, às vezes, algumas ideias, mas como que é? Tem departamentos que cuidam da qualidade, do preço, de indicadores das franquias pelo país? Como que funciona? Certamente. A franqueadora, que é uma outra empresa independente da minha loja própria, então minha loja própria é um CNPJ, a franqueadora é um outro CNPJ, na verdade hoje é um ecossistema de algumas empresas ali dentro, e aí eu tenho toda a parte de departamentalização. Então, por exemplo, tem um departamento de treinamento, que hoje é o meu maior departamento. Por quê? No final do dia, uma franqueadora, ela é uma empresa de educação. Eu preciso treinar diariamente essas milhares de pessoas que estão aí pelo país. Então, o departamento de treinamento é o meu maior departamento. Aí eu tenho um departamento comercial, um departamento de marketing, um departamento da parte de novos produtos, novos serviços e assim por diante. E aí cada departamento tem o seu gestor, tem as suas metas, né, de acordo com o planejamento estratégico. E aí o nosso desafio como gestora, hoje como, né, diretora, sócia fundadora, é ajustar todos esses departamentos para todos entregarem de acordo com o nosso planejamento estratégico. Ô, Márcia, mas a gente falou aqui desse rápido crescimento. Como foi, assim, essa expansão? Como ela aconteceu? E aí já uma pergunta dupla aqui. Quais foram os maiores desafios também? Tá. A nossa expansão, na época, em 2019, quando nós começamos a vender as primeiras franquias, o negócio já nasceu franquia, então não teve aquele momento de adequação, tudo já nasceu adequado a isso. Então, o nosso processo foi relativamente rápido, porque ele já nasceu preparado para isso. Na época, nós nos associamos a uma empresa que era especializada em expansão. Ficamos com eles numa sociedade, num projeto por 1 ano e 4 meses. Deu muito certo. E a nossa meta com eles, nosso objetivo com eles, era chegar a 100 lojas. Quando nós chegássemos a 100 lojas, ou nós íamos comprar a parte deles, ou eles iam comprar a nossa parte. E aí, bateu as 100 lojas ali em janeiro de 2021, nós fizemos a aquisição da parte deles, foi um momento bem desafiador, porque foi no meio da pandemia, mas a gente tinha muita convicção do nosso negócio, então nós adquirimos a parte deles, retomamos o controle da empresa 100% para nós, e aí foi expandir, e aí foi fazer o básico bem feito. Né? E
Carlos, essa pergunta, me fazem muito ela. Qual foi o seu segredo para sua expansão? Qual foi o segredo? Foi fazer o básico bem feito. Geralmente é o segredo. 95% das vezes é fazer o básico bem feito que funciona. Ô, Márcio, mas você trouxe a questão da pandemia e para o segmento de materiais de construção foi muito bom. Para o segmento de vocês foi um período bem complicado. Foi bem desafiador, porque o meu negócio gira em torno de eventos, festas, né, vida social, pessoas se juntando, enfim. Então, como isso não teve, foi um dos setores mais impactados, né? Muitos setores foram muito impactados, outros menos, e outros tiveram, né, E nessa época o crescimento deu uma estagnada, com E aí certeza. depois, como é que foi assim? 2020 e segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021 deu uma estagnada, mas a partir do segundo semestre de 2021, aí o negócio fluiu de novo. Qual que temos uma meta aí já de número de franquia, alguma coisa Hoje a gente assim? já tem mapeado, né, com toda a parte geopolítica, geoeconômica, que podemos chegar até 750 unidades no Brasil. Tá? Então, isso hoje, é claro que isso é um projeto, às vezes 2030, esse número pode passar de 750 para 850 e assim por diante, porque o mercado muda. E aí esse é o nosso número, essa é a nossa próxima meta. E aí você falou que o maior departamento é o departamento de treinamento. É. E aí conectando junto com a questão de pessoas, escassez de mão de obra, a pessoa que trabalha no salão é uma mão de obra técnica especializada. Como que esse departamento atua? Como que funcionam as contratações? Isso é um limitante de crescimento? Conta um pouco para a gente da questão de mão de obra especificamente. Como qualquer mercado e qualquer negócio, nós estamos vivendo uma época de difícil contratação. Está difícil contratar em todo o mundo e em todos os negócios. E aqui eu dou uma notícia, às vezes não tão agradável para quem está nos ouvindo, porque eventualmente, Carlos, eu viajo e as pessoas falam assim para mim, não, porque aqui no Sul é diferente, aqui está muito difícil contratar pessoas. Aí você vai no Norte. Aí eu vou no Norte, não, porque aqui no Norte está muito difícil. Aí eu acabei de voltar de Nova York na NRF, e aí todas as palestras que eu assisti lá foi muito também sobre a dificuldade de contratação. Inclusive, por exemplo, autoatendimento, sabe o mercado que você faz autoatendimento, o totem ali? Isso nos Estados Unidos não é luxo, não é inovação. É necessidade. É necessidade, porque não tem pessoas para fazer aquele serviço, né? No Brasil, às vezes, ainda é inovação, né? E aí, dezembro, eu estive em Dubai com um grupo de empresários do mercado imobiliário. Eles foram visitar construtoras, pessoas lá e tudo e tal. Porque eu gosto de fazer esses movimentos para conhecer outros mercados. E aí, lá em Dubai, as pessoas falaram assim, olha, nosso maior desafio aqui está em contratação de pessoas. Né? Ou seja, não é aqui em Goiânia, não é em Jataí, não é no Sul, é no mundo. Nós temos isso. Então, primeiro ponto constatado. Tá? É um momento que nós estamos vivendo e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, eu preciso desenvolver estratégias para trabalhar essa contratação de pessoas. Então, lá dentro da empresa, eu tenho inúmeras estratégias. Na verdade, eu tenho um departamento só disso, só de trazer novas pessoas. Então, eu tenho todos... Mas isso para os franqueados? Para os franqueados. Então, por exemplo, eu tenho um site na internet do Nosso Trabalho Conosco, eu tenho uma campanha institucional para atrair pessoas, eu invisto em tráfego em nível nacional para atrair pessoas. Então, eu tenho lá o meu orçamento de tráfego para vender novas franquias, eu tenho meu orçamento de tráfego para institucional da marca e eu tenho um orçamento de tráfego para impactar profissionais da área de beleza, para convidar eles para vir fazer parte da Festa Escova. Então, eu entendi isso e eu não fico... eu trabalho isso como cultura lá. Eu não fico chorando leite derramado. Ah, porque a geração Z tá difícil. Ah, porque não sei o que lá. Enfim, né? Até porque quem tem a necessidade somos nós, né? Se não tiver gente, Exato. A empresa para, o faturamento eu que cai. tenho que criar estratégia. Igual as pessoas falam muito de geração Z. Ah, porque a geração Z tá difícil, eles não são comprometidos, eles isso... Gente, é a geração Z. A Isa ali é da geração Z e é garradeira, viu? Mas é a geração Z que é a próxima geração que vai consumir meu produto. Então, assim, o problema não é a geração Z.
O problema sou eu que não me adaptei à geração Z. O modelo de negócio ultrapassado, que Exato, ele não quer o trabalhar com horário pensamento, fixo, tudo mais. exatamente. Então, assim, eu não posso culpar o comportamento da geração Z. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. Sou eu que não estou sabendo lidar com a geração Z. Mas vocês contratam somente mão de obra já qualificada ou vocês treinam Eu também eu contrato pessoas que já têm uma noção, que já são profissionais, que trabalham na área da beleza, que já fizeram um curso e tudo. E aí, dentro do meu negócio, eu dou um treinamento para ele de padronização. Então, eu trago ele para o meu padrão. E esse treinamento você envia o seu time da franqueadora em E aí eu tenho loco? uma universidade online, que eu tenho mais de 250 aulas gravadas, e eu tenho também o time que faz o treinamento físico em loco. Ou então eles vêm aqui para a nossa base e fazem o treinamento aqui também. E a Fast Escova desenvolve um treinador local daquela franquia também? Também. Eu desenvolvo um coordenador técnico que ele ajuda a ser um multiplicador ali dentro da loja. Essa é uma estratégia também. Márcia, você falou sobre a sua visita na NRF em Nova York, né? E é muito importante o empresário estar se atualizando, estar fazendo essas conexões, fazendo network, porque isso traz uma nova visão, um novo horizonte que às vezes ele não consegue enxergar se ficar apenas ali no seu mundinho ali, convivendo com aquilo que ele já tem hoje conhecimento. Então, qual que é a importância disso realmente na vida do empresário? E isso foi um fator diferencial para você? É ainda um fator diferencial essa busca por novos conhecimentos, por estar se conectando com outras pessoas? Isso é tão importante que lá na Fast Escova, nós temos um orçamento anual para isso. É claro, gente, eu não comecei assim não, porque às vezes o empresário que está nos ouvindo, nossa, mas eu nunca vou chegar lá. Esse é o primeiro ano que eu faço isso. Mas esse ano de 2026, quando a gente foi construir lá o orçamento, quanto que eu vou investir em marketing, quanto que eu vou investir em novos produtos, eu coloquei lá uma linha. Quanto que eu vou investir em palestras, em cursos, em viagens, né, de nós sócias, para a gente trazer essa nova visão para a empresa. Então, assim, não é que isso é importante, isso é fundamental. Até porque o empresário, seja ele grande, pequeno, enfim, quando ele sai ali da operação, quando ele sai ali do meio, quando ele sai ali do status quo dele, que ele começa a olhar o negócio dele de fora, que ele conversa com outros empresários, que ele conhece outros mercados, isso traz muita visão. Isso traz muita estratégia. E eu te contei, né, em dezembro, eu fui para Dubai com um grupo de empresários do mercado imobiliário. Teoricamente, nada a ver com beleza, mas eu aprendi e trouxe inúmeros insights desse negócio, desse ambiente de mercado imobiliário para o meu negócio de beleza. Uau, isso é muito poderoso. E a gente estava falando do GPTW, vocês estão em busca. A gente já conquistou por 3 anos. Por 3 anos? É. E eu vi que você, assim, só fazendo uma brincadeira aqui, eu vi que você levou até um cacho de banana lá pro pessoal que você traz de Porá. Para quem não sabe, pessoal, a Márcia é de Porá, do interior de Goiás. Então, assim, eu acho que essas coisas conectam muito e a gente precisa construir isso. Márcia, mas para a gente sair para esse intervalo, eu queria só que você comentasse também aqui uma frase sua. A gente não faz o que gosta e sim o que precisa. Total. O que precisa, todos os dias. Não tem. Isso vai desde acordar às 5 horas da manhã para treinar, até ter conversas difíceis com um colaborador, com um parceiro, com um franqueado, com um fornecedor, enfim, é o que precisa. As lojas fecham que horas hoje? Hoje às 20 horas. Às 20 horas, então tem que trabalhar desde as 5 ali até as 20. Pessoal, então nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou ao final de cada colheita você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. I'm here without you, baby. Acho que tirou um tempo dali. Think about you, baby, and I dream about you all the time. Here without you, baby, but it's you with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Valeu, Edu e o Zi Moraes, e estamos de volta hoje com Márcia da Festa Escova. Márcia, e aí agora, além da Festa Escova, veio o Festa Spa. Exatamente. Conta pro pessoal o que é esse projeto novo aí. O Festa Spa, Carlos, nasceu em 2024. Ele é um projeto que a gente tinha ele guardado ali no coração desde 2022. E aí nós implementamos em 2024, tiramos ele do papel, porque achamos que era o momento certo, ponto certo, né, o modelo adequado. E ele nasceu muito inspirado no modelo de negócio da Festa Escova, mas no mercado de bem-estar. E qual foi a visão que nós tivemos? Olhando para o comportamento de consumo sempre, olhando para a sociedade cada vez mais ansiosa, esse crescimento do wellness, as pessoas cada vez mais preocupadas em se cuidar, né, de fazer academia, de fazer uma massagem, ao mesmo tempo cuidar dessa parte emocional também. Então, a gente viu nisso a oportunidade, a gente viu também que não tinha esse modelo de negócio formatado. Então, nós abrimos a primeira unidade em Goiânia, pilotamos ali por 1 ano, ajustando os processos e a gente começou a expandir com franquias tem 6 meses e hoje nós somos 25 franquias já no Brasil, né? Então, esse é um outro bebezinho nosso. Tem mais algum Fest nascendo aí não, já? Tem não. Por enquanto Mas não. é interessante essa questão do wellness e do spa, porque assim, pelo menos lá em Jataí, é uma cidade um pouco menor, mas o que eu vejo da massagem, não sei quais são os produtos ali que oferece, mas assim, é mais o autônomo, o profissional autônomo. Você não tem tantos espaços não ali. tem. Por exemplo, a pessoa quer sexta-feira, 18 horas, sair do trabalho e quer fazer uma massagem. Não tem esse espaço, né? Mas o Festa Spa atende essa demanda. E os serviços do spa, massagem? Todos os tipos de massagem, limpeza de pele, banho de lua. Aí nós estamos entrando com uma tecnologia agora de eletroestimulação. Então, é bem voltado para spa. E atende o público masculino também? Atende sim, inclusive isso foi uma grata surpresa nossa. Hoje, cerca de 25% dos clientes de Festa Spa são homens. É uma grande possibilidade de crescimento, porque é um público que não tem público que eu não atendo na Festa Escova e atendo na Festa Spa. Muito bacana. Você viu, Laura? Fazer uma massagem já, ó.
Eu vi, o público masculino está cada vez mais vaidosos, né? Márcia, você falou que vocês focam muito na capacitação, em treinamentos. Vocês têm um departamento que treina realmente as pessoas que vão estar abrindo unidades. Como que vocês hoje conseguem avaliar, ou até na sua percepção mesmo de gestora, um profissional que vai trabalhar ali, atendendo o cliente, que vai levar o nome realmente da marca de vocês? Como que avalia se ele tem o perfil para estar lidando com tanto volume de atendimento, sem perder o sorriso no rosto, porque é isso que faz o negócio ir adiante, um bom atendimento, além do bom produto. Sem dúvidas, a primeira avaliação que a gente faz é a avaliação técnica. Eu preciso saber se ele sabe fazer uma escova, fazer uma maquiagem, fazer uma unha bem feita. E aí depois eu vou trabalhando essa parte mais comportamental dele, né? Então eu vou implementando a cultura do meu negócio, da loja, né? A gente ensina os franqueados a fazerem isso, a criar uma cultura da loja dele ali, voltada para resultado, né? Para a experiência do cliente. E aí esse profissional vai pegando a cultura, né, se amoldurando ali no formato daquela loja, no formato daquele franqueado trabalhar, né, porque isso é uma coisa importante de deixar claro. O franqueado, ele faz a gestão do negócio dele, o negócio é dele. A cultura que ele implementa ali é muito, né, resultado de como que ele conduz o dia a dia da operação. Então, é algo que realmente a gente ensina, capacita, mas ele executa lá na ponta. Mas dentro do processo seletivo, então, tem a parte prática ali que a pessoa vai... Porque às vezes ela põe lá no Total. currículo que tem experiência. Não, 100%. Na verdade, uma entrevista, né, quando a gente vai fazer uma entrevista num profissional, na verdade, não é nem tanto uma conversa, é a execução do trabalho. Muito bacana. Ô, Márcia, e você que esteve lá em Nova York, como que você enxerga o futuro desse setor? O comportamento de consumo? A gente estava falando ali também, eu vi lá no seu Instagram, a questão do efeito Monjaro, que está em alta aí. Achei muito interessante, né? A NRF, que para quem não conhece é a maior feira de varejo do mundo, ela falou basicamente em 3 pontos para mim, ficou muito forte. Inteligência artificial, né, que já era o esperado, experiência do cliente e efeito Monjaro. E olha que interessante. E o quanto o efeito Monjaro, ele está impactando diferentes áreas da economia. Você vê quando um remédio para emagrecer impacta uma companhia aérea, que é algo que teoricamente não tem nada a ver, a gente entende o quão grandioso vai ser esse impacto na economia. Os restaurantes. Não tudo. Quando eu cheguei lá, a gente passeando pela cidade, que eu vi fila para entrar num restaurante de salada, uma rede lá que chama Just Salad, tinha fila para entrar. Eu falei, gente, estou impressionada com isso. Antes era no McDonald's. Antes era no McDonald's. E aí a gente vê toda uma movimentação, né? Então, eu acredito, voltando ao cerne da sua pergunta, esse movimento do wellness, esse movimento da saúde, do bem-estar, do emocional, do equilíbrio, isso é uma coisa que é muito tendência. As pessoas, na verdade, eu acho que esse movimento está só começando. Só começando. Só começando. Tem uma grande oportunidade aí para vocês. Com certeza. Márcia, agora a gente tem um quadro aqui que é a pergunta do nosso telespectador. Tá pronto aí, Laura? Prontíssimo, Carlos. E você que está nos acompanhando e quer mandar a pergunta para os nossos convidados, siga as nossas redes sociais para que você fique ligado e descubra informações que você quer saber daquelas pessoas que você admira e que vão estar presentes aqui no Talk Show com a gente. Márcia, agora uma pergunta dos nossos telespectadores para você. Qual foi um dos maiores sacrifícios que você teve que fazer na sua vida pessoal para que o seu negócio conseguisse chegar no ponto que está hoje? Como que concilia tudo isso, já alcançado esse patamar hoje? Então, o maior sacrifício, né? Eu imagino que lá no início, hoje eu trabalho muito, mas eu já trabalhei muito mais. Porque hoje, felizmente, eu tenho um gestor, eu tenho um líder, eu tenho uma diretoria, eu tenho toda uma estrutura de governança. Mas teve alguns momentos que eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que fazer o marketing, fazer o financeiro, né, ajudar na loja, enfim. Então, essa foi uma parte muito desafiadora. Algumas questões, né, que às vezes as pessoas entendem como um descuido, mas às vezes por isso que eu falo que o ser empresário é um chamado, né? Nesse meio tempo,
Acabou que eu passei por um divórcio, né? Então, algo que impactou muito a minha vida pessoal. E hoje eu tenho a visão que foi muito por conta do trabalho, de eu não ter a sabedoria, né? E aqui no momento de vulnerabilidade. E eu falo de forma transparente, eu não tenho problema de falar por isso, para as pessoas terem a visão que empreender não é tão cor-de-rosa assim. E que você realmente precisa ter um chamado, precisa ter um propósito por trás disso, porque se for só por dinheiro, de novo, não vai dar certo. Então, acho que essa fase foi bem desafiadora, mas hoje, como eu consigo conciliar fazendo uma gestão de pessoas muito bem feita, desenvolvendo pessoas, antes de eu chegar para cá, antes de eu chegar aqui, aliás, eu tive uma reunião de 2 horas com o meu gestor de marketing, falando exatamente de desenvolvimento dele. E aí você fala, nossa, Márcia, 2 horas de reunião só de feedback? 2 horas riquíssimas de investimento nesse gestor para trabalhar, para ele ser melhor ainda. Então, hoje eu equilibro muito as minhas funções capacitando as pessoas. Eu já entendi que o meu X da questão, o meu segredo de sucesso, a minha bala de prata que todo empresário procura, são pessoas capacitadas, que eu não dou conta de fazer tudo sozinha e tem coisas que eu nem sei fazer. Eu preciso de outras pessoas realmente para fazer. Muito bom, Márcia, muito bom mesmo, porque às vezes as pessoas, é o que você falou, acham que é cor-de-rosa empreender, que é muito fácil, e é onde é aquele número assustador que o Sebrae traz de grandes empresas que fecham nos primeiros anos, por falta realmente de gerenciar os processos, gerenciar o negócio. Muito bem colocado. Márcia, uma outra pergunta do nosso telespectador. Tenho vontade de abrir uma unidade aqui na minha cidade. O que eu faço? Por onde eu começo? No nosso site tem lá uma página que você preenche as informações, mas precisa ser uma cidade de pelo menos 80 a 100 mil habitantes, né? Porque o nosso modelo de negócio ele não é compatível com uma cidade pequena. Então, eu preciso ter ali um comportamento de consumo de uma cidade média a grande para comportar o nosso modelo de negócio. Muito bom, dona Laura. Mais alguma? Encerramos? Não, encerramos as perguntas. E você que quer mandar, fique ligadinho aí. Ô, Márcia, quando você olha lá para o seu início ali de empreendedora de 2015 e olha para você hoje, o seu estilo de liderança, ele teve que mudar para lidar com esse crescimento da empresa? Como que foi essa transformação da Márcia gestora? Total, Carlos, impressionante, né? Primeiro que eu era uma pessoa, sou ainda, mas hoje eu consigo equilibrar. Eu era uma pessoa muito controladora, eu queria fazer tudo, eu queria olhar para tudo, eu queria saber de tudo. E aí eu entendi que eu não dou conta e eu nem sei, tem coisa que eu não sei fazer, eu preciso contratar gente melhor do que eu, tá? Essa foi uma outra ficha que caiu para mim. Eu preciso ter pessoas melhores do que eu. Eu contrato um gerente de marketing, ele tem que saber mais que eu. Eu contrato um gerente financeiro, ele tem que ser melhor do que eu, né? Eu tendo as pessoas boas no meu negócio é que vai fazer ele andar. E hoje eu entendo mais o timing das coisas. Eu entendo que tem coisas que é melhor não fazer do que fazer mal feito. Eu entendo que tudo existe um processo. Então, eu quero criar um novo produto. Eu tenho que ter o processo. Seguir o passo a passo. Eu tenho que segurar a ansiedade. Você tem a caneta na mão que vai atropelar tudo. Exatamente, né? Inclusive, eu descobri que essa é outra verdade. Dono não manda em nada. Mas você, assim, eu não sei se você já fez o seu perfil comportamental, você é dominante ali? 92% de dominância. Quase 100%. E como é com você e a Michelle? Vocês são muito diferentes hoje? Como que tá essa divisão? Ela é 90% influente. Uma complementa a Se outra. complementam muito bem. Graças a Deus, exatamente. E aí hoje alguns departamentos ficam sobre a sua gestão e alguns departamentos sobre a gestão dela. Hoje a partir desse ano a gente tem feito de uma forma diferente, através inclusive de uma consultoria que nós trouxemos. Não tem departamentalização para nós, tem resultados. Então, por exemplo, eu tenho um KPI que eu tenho que entregar como sócia. Ela tem outro KPI. Ela tem uma frente que ela cuida e ela tem que entregar um resultado X. E eu tenho que entregar um resultado Y. Então, por exemplo, ela tem que entregar um resultado comercial. Nisso envolve o produto, envolve o comercial, envolve marketing, envolve treinamento. Todos esses departamentos para entregar o KPI dela. Eu tenho um KPI, por exemplo, de visão de resultados.
Então, eu preciso trabalhar a parte de tecnologia, mas eu preciso envolver o financeiro, eu preciso do meu departamento de dados, que está lá no Business Intelligence, que faz parte do comercial, para me ajudar nisso. Então, a gente não tem departamentos separados, a gente tem metas para entregar ao longo do mês, Mas do aí ano. o seu KPI, ele vai ter um ponto de interseção com o dela ali. Vai. Assim, os departamentos que se comunicam. Vai. Uhum. E aí como que funciona? Assim, você utiliza uma parte do departamento que você necessita, ela utiliza outra? Eu trabalho com frentes, com alavancas e frentes. Então, por exemplo, eu tenho uma alavanca de aumento de venda de um determinado produto. E eu tenho um KPI nisso, eu tenho que chegar a X% de share. E aí eu vou desenhar essa estratégia com comercial, com marketing, com departamento de produtos e assim por diante. Então, não é que eu divido o departamento. A empresa inteira está olhando para aquela meta. É um modelo de gestão descentralizado? Um pouco, não? Não foi um modelo de gestão descentralizado, foi uma metodologia nova que um consultor trouxe para nós de planejamento estratégico. E fez sentido para vocês? Muito sentido. E está funcionando? Porque, eventualmente, eu tomo conta do departamento de marketing. Isso, inclusive, é um perigo para as empresas, porque vai criando panelinhas. A panelinha do departamento de marketing, a panelinha do departamento comercial, a panelinha do departamento de produto, e aí vai virando uma concorrência dentro da empresa, né? E aí que fala que são silos. Os departamentos começam a se agrupar em silos. E aí vira eu olhando aqui para o meu umbigo de marketing, e assim por diante. Então, na verdade, essa visão que o consultor trouxe para nós foi extremamente rica, porque ela tira essa oportunidade desses silos entre os departamentos. Porque uma empresa, ela tem que conversar um com o outro, ela é algo, né, que se mistura para entregar um resultado único. Então, não é o resultado do departamento X, é o resultado da empresa. Não, eu tenho esse problema, eu trabalho com a minha mãe, e aí tem os departamentos dela e tem os departamentos meus. E é uma Experimenta fazer isso depois. É uma grande... Vou pesquisar. Não é Muito sobre obrigado. o resultado do departamento, é o resultado da empresa. Você vai criando esse individualismo, né? Ô, Márcia, o franchise ele teve um crescimento muito grande nos últimos anos aí, com novas marcas e tudo mais. E você fala, a Laura perguntou como que faria para abrir uma franquia. Mas o que você pode dizer para quem tem esse sonho, né? Lá atrás você já empreendeu no franchise como franqueada. E o que você poderia falar para essa pessoa que sonha em investir? Não é porque eu vendo franquia, mas inclusive quando eu comecei lá em 2015, que eu não tinha nem visão de montar uma franqueadora, eu comecei a investir numa franquia. Porque quando você compra uma franquia, se você compra uma franquia, né, de uma empresa séria, de uma marca séria, você vai pegar um negócio validado, um negócio que já foi testado, existe ali um suporte por trás. Então, por exemplo, nós estamos em março, eu já estou desenhando o meu Natal desse ano. O meu franqueado não tem que pensar qual vai ser minha campanha de Natal. Ele recebe isso pronto. Né? Então, existe uma cobrança de royalty, claro, às vezes a pessoa só olha o royalty, né? Mas esquece de olhar tudo que ela recebe em troca desse royalty. Então, começar empreendendo por franquia, na minha visão, é extremamente inteligente. Ainda mais para quem não tem experiência, não tem Exato. conhecimento. Até porque o valor do royalty, assim, ele está dentro do plano de negócio. Total. Até a precificação, às vezes a pessoa não vai cobrar royalties, mas vai vender mais barato. Ela não vai cobrar royalties, mas ela não tem noção de quanto ela poderia estar gastando Não tem o suporte em determinado. que ela tem numa franquia. Vai ter que ter uma equipe de marketing que às vezes custaria muito mais do que royalties. Então, tá vendo, gente? Vale a pena aí. Tá difícil investir numa Fecha Escova, mas entra na fila lá que uma hora sai. Tem Fecha Spa tem muita oportunidade. Ai, olha só. Ô, Márcia, para a gente ir para o nosso próximo intervalo, existe um perfil ideal de franqueado? Aquela pessoa ali que às vezes se aposentou, agora quer uma franquia, ou quer trabalhar menos e quer sair do CLT. Esse aí tem que ir pro Tigrinho, inclusive. Esse aí que quer trabalhar então menos. Passar no concurso ali, às vezes Passar trabalha um pouquinho menos. né? E o concurso leve, porque hoje os concursos também trabalham muito. Não, na verdade, acho que esse aí ele tinha que fazer né? Não sei o que ele tinha que fazer. Uma reciclagem. É uma reciclagem. Vai no método do Ciro lá do Paulo Vieira. Uma metanoia. Né? Exatamente. Ou então encontrar com Jesus logo, né? Tipo, cansei, não quero trabalhar. Então, Deus, eu quero ir pro céu logo.
né? Ou então ele encontra com Jesus e vai entender que Jesus quer o nosso bem, quer que a gente produza, Prospere, trabalhe, abençoe outras pessoas. Exatamente. Ó, viu, gente? Olha aí, ó, que em curto espaço de tempo, quantas ideias maravilhosas para, às vezes, você que tá aí sentado no sofá com uma preguicinha. Mas dentro do perfil do franqueado, tem um perfil ideal ali? Qual que é o De modelo? preferência, um franqueado operador, né, que é a pessoa que vai tocar mesmo a operação no dia a dia, até porque o nosso negócio é diferente de produto. Produtos, lá, eu tenho uma franquia de chocolate, você põe o produto lá na prateleira, a pessoa pode pegar aquilo ali, passar no autoatendimento e ir embora. O nosso negócio é serviço, é gente atendendo gente, então precisa de uma gestão mais próxima. Interessante, muito obrigado. Pessoal, nós vamos aqui agora nesse breve intervalo e voltamos já já. E o papai é pobre, o papai é pobre, e o papai não rouba ninguém. E o papai levou um tiro a queima-roupa, o papai não poupa ninguém. Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou, ao final de cada colheita, você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínia dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínia dá. Muito bem, Márcia, você estava falando algo muito importante no bloco anterior, que eu acho importante a gente ressaltar, que às vezes a pessoa ou o franqueado vê só o royalty, mas tem muita coisa por trás do royalty que a franquia entrega. Inclusive, nós temos um exemplo, pessoal, aqui no Talk Show. O Carlos compartilhou um vídeo na rede social dele, onde ele fechou uma franquia que ele tinha também. Inclusive, se você não conferiu esse vídeo, vai lá no feed dele e confere com lições importantíssimas. Márcia, o que você faz, o que a Festa Escova faz de apoio hoje ao franqueado que está ali, vamos dizer, ruim das pernas, pensando em fechar a unidade? Qual que é o trabalho de vocês para que isso não aconteça? E, quando acontece, que lição fica para melhorar para os outros?
Então, a gente tem toda uma estrutura de acompanhamento dos franqueados, a gente tem uma divisão, tem uma clusterização desses franqueados, a gente chama de franqueados que estão nos quadrantes, né? E aí tem o quadrante dos franqueados que estão na UTI, vamos dizer assim. E aí a gente tem todo um trabalho, um plano de ação, a gente chama de Fast Recupera, né? Que é um processo de atuação a esse franqueado que envolve marketing, treinamento, refazer o plano de ação, enfim, treinamento do franqueado, treinamento do time, pra Eventos. eventos, ações de vendas, parcerias, enfim, aí entra com mutirão mesmo naquela loja para a gente fazer um trabalho de recuperação, como o próprio nome diz do projeto, para a gente, seja que o franqueado saia daquela situação que não é agradável, que não foi o que ele procurou quando ele abriu uma franquia, e seja para a gente recuperar essa franquia e colocar ela à venda. Porque se ela está num processo de decadência, sem resultado, vai ser difícil vender. Então, a gente faz esse trabalho de recuperação, seja para o franqueado manter, ou seja para ele revender. Então, acontece de fechar a loja, né? A gente não consegue aproveitar 100% disso, até porque existem inúmeras situações. Tem briga de sócios, tem franqueado que às vezes quer mudar de país, engravida, existe processo de divórcio, enfim, então, inúmeras situações pessoais que às vezes afetam o negócio. Ou então a loja foi posicionada num ponto inadequado. A loja, já aconteceu isso, a loja foi colocada, implantada numa determinada rua, e aí no mês seguinte começou uma obra em frente a essa loja que durou 2 anos. Então, assim, impactou totalmente o negócio ali, que realmente inviabilizou. Então, são diferentes situações, mas uma franqueadora, ela deveria nunca querer que feche uma loja. Porque quando você fecha uma loja, você queima a marca ali naquela cidade. Então, é um processo bem doloroso até. Não só para o franqueado, mas também para a franqueadora. Ô, Márcia, você falou da questão do marketing. Hoje, qual que é a principal fonte de marketing, de busca de clientes? É a internet? Ainda se usa fonte tradicional ou tem parcerias? Sem dúvida, o digital. O tráfego pago? Tráfego pago, os anúncios, as parcerias, as collabs, enfim, tudo que envolve o digital. Muito bom. Fast Escova 3.0, o que é isso? É uma evolução do nosso projeto arquitetônico. Então, quando nós começamos o primeiro projeto lá em 2018, o arquiteto desenhou um projeto, aí era 1.0. Depois, a gente atualizou para o 2.0, que a gente fez algumas adequações, trouxe mais cor, mudou uma parede, acrescentou uma prateleira de produtos, e aí a gente deu uma mudada ali e chegou no 2.0. E agora o 3.0 é uma mudança de novo no projeto arquitetônico, só que agora não é uma atualização, é uma mudança mesmo. Transformação. Uma transformação com resultado de várias pesquisas que nós fizemos. E aí a gente pilota esse modelo 3.0, validou, deu tudo certo. Aí a gente começa um processo de rollout nas lojas, e isso dura em cerca de 7 anos até todas as lojas se atualizarem. Mas a loja piloto já existe? Já existe, ela já está no 3.0. Muito bacana. E eu vi que vocês têm um plano de assinaturas. A gente tem plano de assinatura das escovas, tá? Para facilitar a vida da cliente. Como funciona isso? Eu tenho diferentes planos de acordo com... Ela comprou uma quantidade X de produto. Isso, de acordo com a utilização dela. Aí faço escova toda semana, eu faço 2 vezes por semana. E aí tem um preço um pouco melhor. Isso, aí tem uma diferenciação de preço. Muito bacana, é algo também que eu não conhecia nesse mercado. E segunda é dia de WBR. Explica pra gente o que é isso. WBR é uma reunião, é uma sigla em inglês que quer dizer Week Business Results, que é o resultado da semana. Então, toda segunda-feira a gente reúne a liderança no período da tarde, juntamente com as consultorias que a gente tem. Nós temos pelo menos 3 consultorias, e aí a gente vai avaliar todos os resultados da semana anterior, né? E aí, o empresário que está nos assistindo, às vezes ele pensa assim, nossa, eu sou pequeno, eu estou começando, eu não vou conseguir fazer uma WBR. Não precisa. Pega ali um papel de pão, senta com o seu gestor, com o seu gerente, com o seu sócio, ou você mesmo, e vai avaliar os resultados. Olhar os números. Nossa, como é que foi o meu mês anterior? Como é que foi minha semana anterior?
Essa ação que eu fiz, deu resultado? Não deu? O que eu aprendo com isso? É claro, às vezes as pessoas veem eu falando assim desses processos que nós temos, mas isso foi ao longo de 7 anos. Eu não comecei assim, fazendo uma WBR, nem sabia o que era isso, né? Eu não sabia. Mas eu sempre olhei para resultado. Então, fechou o mês, como é que fechou? Foi bom, deu resultado, deu lucro, não deu, não sei o quê, onde que eu errei, o que eu acertei? Tá? Então, sempre, desde o primeiro mês, a gente já tem essa visão de olhar para o resultado. Os pequenos e médios empresários é a grande maioria das empresas brasileiras, mas às vezes, principalmente, o pequeno, ele tem uma visão como se gestão fosse um bicho-papão. E não é, são pequenas ações que você faz ali consistentemente que vai te dar uma visão diferente do seu Exato. negócio. Você vai ter uma meta, você vai olhar para o mês, o que você acertou, o que você errou, fazer os acompanhamentos semanais, porque às vezes também a gente põe uma meta, Márcia, e aí vai olhar para ela lá no final do mês, né? Então, assim, a meta a gente não busca ela acontece, né? É isso aí. E por aí vai. E você também tem um projeto muito bacana de doação de fraldas. Isso. Eu e minha sócia, né, na verdade a empresa e na pessoa física, na pessoa jurídica, nós temos um projeto que chama Projeto Ninho, que nós doamos fraldas para crianças especiais. A gente fala crianças, Carlos, mas por exemplo, tem uma criança que tem 52 anos, né? Então são fraldas geriátricas e a gente já fez alguns testes. Nós já doamos cesta básica para uma instituição, que é onde essas mães frequentam, e aí começou a ter um desvio dos alimentos. Aí a gente doava a cesta básica para as famílias. Mas aí era mais difícil, porque era grande, pesado, não sei o quê. E aí a gente foi entender que muitas vezes eles tiravam o dinheiro da comida para comprar fralda. E um pacote de fralda geriátrica, né, de 24 unidades, custa aproximadamente R$90. É mais do que uma cesta básica. Então a gente começou a doar fralda, que é algo que traz dignidade para essa criança atípica e para essa mãe de criança atípica, que traz mais praticidade ali para o dia a dia dela, quando o filho, né, quando a criança usa fralda. Então a gente começou a doar a fralda, e aí isso hoje está se tornando um movimento, tá? Inclusive convido quem quiser participar do nosso Projeto Ninho, me chama lá no Instagram, Márcia Festa Escova, que vai ser uma honra. É um projeto muito sério, nós temos catalogado todas as crianças, são 60 crianças por mês, e a gente quer aumentar cada vez mais esse número, que recebem as fraldas do mês. Então ela não recebe um pacote de fralda, ela recebe todas as fraldas que ela precisa no mês. Então eu tenho uma pessoa que gerencia isso, que coordena, né, quantas fraldas vai para cada criança, tudo catalogado, tudo no Excel bonitinho. Quantas crianças, né, são acompanhadas, então é um projeto muito sério. E esse projeto, vocês que criaram ele, é o projeto seu, da Michele e da da empresa, isso. Até porque a Michele, ela é mãe de uma criança atípica, a Manuela. Hoje ela tem 9 anos e ela usa fralda. E ela fala, Márcia, é muito caro. Porque tem que ser uma fralda, às vezes a criança tem alergia de uma certa fralda, porque usa a fralda a vida inteira, então às vezes tem que trocar a marca da fralda, enfim. Então é uma despesa muito grande. Imagina uma família que não tem condições. Tem recurso muito bacana, muito bonito, parabéns. Amém. Márcia, esse quarto e último bloco, ele é um bloco um pouco mais pessoal. E eu queria que você contasse pra gente aqui a lição mais importante aprendida com seus pais. Meus pais são maravilhosos, a gente tem muita gratidão. Glória a Deus, eu tenho o privilégio de ter pais vivos, pais casados, né? E pais que estão cristãos, que estão juntos aí há mais de 48 anos. Eu falo que meu maior sonho hoje é fazer o bodas de ouro deles. Eu quero fazer o casamento de 50 anos deles, né? Então, quando eles estão lá, não estão cuidando da saúde, eu falo, cuida da saúde, que tem que aguentar até os 50 anos, né? Eles estão com que idade? Hoje, minha mãe está com 69, meu pai com 74. Eles são jovens, vai chegar até nos 60. Não, e mora numa chácara, tem uma vida muito tranquila. Você tem irmãos lá? Eu tenho um irmão mais velho que mora lá também, lá em Porá. Então... E fora essa gratidão ali, assim, a vivência deles, o que você trouxe para você como profissional? Olha só, como meus pessoa? pais, eles são produtores rurais e eles foram feirantes a vida inteira. Então, desde criança, desde que eu entendo por gente, eles nos levavam para feira, eu e meu irmão.
né? A gente não tinha onde ficar, ia para a feira. E ali a gente trabalhava na feira, né? Então tinha que enrolar o jornal nas verduras, tinha que colocar dentro da sacola, tinha que fazer troco. Então meu pai sempre colocou a gente para ajudar, literalmente na feira. E naquele momento ali, eu não sei, sabe, assim, se meu pai tinha visão do que ele estava fazendo com a gente. Meu pai é uma pessoa muito simples, muito simples. Eu não imagino que ele falava assim, hoje eu vou colocar eles para trabalhar, para ensinar. Não, ele simplesmente colocou, né? Não, vamos com a gente, ajuda o papai aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E hoje eu olho para trás e falo, gente, meu pai não tem noção da lição que ele me deu pro meu irmão, né? Então, eu falo que, inclusive, minha veia empreendedora começou quando eu tinha 6, 7 anos lá na feira. O valor do trabalho. O valor do trabalho. A Laura, ela falando de feira, eu lembro de pamonha, porque a Laura, ela só é pamonha, toda hora ela fala de pamonha. Ela vê o rapaz de chapéu, é pamonha. Vê um protoral, pamonha. Gente, eu tô assim também, Laura. Eu tô numa fase que eu tô querendo gosta, comer né, pamonha. Márcia, realmente, como que é importante essa base familiar, né? Eu também quero mandar um beijo, um abraço muito grande para os meus pais, o Laura e a Sheila, para o meu filho Bernardo também, porque a base familiar nossa, ela realmente reflete no adulto que nós nos formamos. Então, parabéns, Márcia, pela história que você tem construído, pela família que você tem. Márcia, uma pergunta. Hoje você acredita que as mulheres têm alcançado um destaque muito grande no mercado de trabalho, que tem realmente sido desafiador conciliar a maternidade com a busca por esse crescimento que, às vezes, a própria sociedade vem pressionando as mulheres hoje para alcançar? Como que você acha que a gente pode conciliar sem perder essa essência feminina? Então, isso é um assunto muito importante que eu tenho estudado muito nos últimos anos. Primeiro que existia uma questão que assim, se você é mãe, você não pode empreender. Se você empreende, você não é mãe, né? E aí eu tenho a minha sócia, que é uma grande empreendedora, empresária, é mãe e mãe de uma criança atípica e é uma excelente mãe. Então, assim, quando alguém vem reclamar para mim ou falar disso, eu falo, olha, não sou a pessoa para te aconselhar, porque Escolhe o seu difícil. escolhe o seu difícil, porque o que eu vejo a Michelle fazer cai por terra toda e qualquer, né, visão que você não pode conciliar as duas coisas. Porém, um outro problema que eu vejo, que as mulheres eventualmente não estão prestando atenção, que não tem nenhum problema elas empreenderem, se tornarem mulheres de negócios, construir coisas grandes, mas para isso elas não podem, não devem jamais perder a essência feminina delas. E eventualmente eu vejo muita mulher se masculinizando ao ponto de se tornarem irreconhecíveis para mostrar que elas são capazes, né? E o contrário disso, a nossa sensibilidade, a nossa leveza, a nossa feminilidade é o maior ativo, é a maior ferramenta que uma mulher pode ter para ela crescer profissionalmente. Então, a nossa sabedoria, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, né? Isso é algo poderosíssimo que muitas vezes as mulheres esquecem, né, e tentam ganhar uma guerra e travar uma guerra com homens que não tem nada a ver. Uau, muito bem. Uau. Muito poderoso isso que você trouxe, essa visão assim. A mulher às vezes quer se equiparar ao homem e esquece que a força dela... Gente, a doçura da mulher, a sensibilidade, a intuição, a visão, né, a percepção da mulher, né, os homens aqui não vão se ofender, mas nós mulheres são mais aguçadas. Isso é a principal ferramenta que nós temos. E muita mulher deixa isso de lado, né, e desperdiça a melhor ferramenta que ela tem. Exatamente. E assim, a gente vive numa sociedade, às vezes, que traz tanto preconceito quando a mulher ela quer trazer essa essência novamente, porque a gente teve aí uma entrevista do Thales Gomes lá do G4 que foi muito criticada, onde ele trouxe a importância dessa feminilidade para a mulher, inclusive ele falando que eu quero uma mulher, né, as falas dele, que vai construir o que eu não consigo construir, que é um lar, que é a essência feminina. Parabéns, Márcia. Márcia, a gente está caminhando no final. Gostaria de te agradecer por essa troca, por esse compartilhamento, por inspirar as pessoas. E como a última pergunta aqui, eu queria que você contasse para a gente o que você falaria para aquela menina que veio para Goiânia aqui, que chegou com 16 anos, se você pudesse encontrar ela hoje, olhar para trás e tudo que você construiu e o medo que ela tinha desse futuro. Eu falaria para ela que ia dar certo, que vai dar certo.
Tá tudo bem. Continua, tá tudo bem, vai dar certo. Acredite. Vai dar certo. Vai doer um pouquinho, mas vai dar certo. Parabéns, obrigado. Obrigada, E eu. se quiser deixar uma mensagem final aqui para quem está nos Agora, que assistindo. você me emocionou, você quer que eu dê mensagem final? Tem uma frase, Carlos, que fala assim, que é muito clichê. E eu tenho refletido muito sobre frases clichê. Porque às vezes são frases de muita sabedoria, mas as pessoas não querem usar e querem uma frase de impacto. Eu preciso criar uma frase de impacto. E esquece do básico bem feito. E tem uma frase que fala assim, nunca desista dos seus sonhos. Para mim, é a frase mais inteligente que a gente pode ter e viver. Porque as pessoas geralmente não alcançam seus sonhos porque desistem antes de alcançar. Porque desiste quando começam os primeiros desafios. Então, essa frase, não desista dos seus sonhos, é algo assim que deveria virar um mantra pra gente. Não desista. Porque, mas tá doendo, mas não desista. Mas alguém me enganou. Tá, mas não desista. Mas tá dando errado. Tá, mas não desista. Mas eu fiz e não deu certo. Faz de novo, né? Não desista. Porque é sobre isso. Quem não desiste, consegue. Tem uma analogia que eu acho muito legal, que eu sempre falo, mas que é a subida de uma montanha. Porque quando a gente está subindo essa montanha, a gente não sabe aonde está o cume. Muitas vezes a gente está ali quase chegando e desiste, volta. Então, olha para a sua montanha, olha para o seu difícil. É lógico que em alguns momentos você precisa repensar a estratégia, mudar a rota, mas não para não e vai. Márcia, Vai embora. muito obrigado, gratidão por Eu que essa agradeço. partilha. Ô, minha amiga Laura, com você? Carlos, hoje a Márcia nos mostrou que sucesso na beleza não é estética, é gestão. Que crescer de forma sustentável, de crescer de forma sólida um negócio é método, é estratégia, é processo. Porque quem cresce com padrão mantém aquilo que construiu. Márcia, muito obrigada por trazer de uma forma tão leve um bate-papo que além da autoestima masculina ou feminina, você trouxe realmente que ter um negócio vai muito além apenas do produto. É preciso gestão, é preciso cuidar de pessoas, é preciso cuidar do meu cliente. Muito obrigada. Tem conversa que ensina e tem conversa que acorda. Hoje eu senti que a gente não falou só de escova, de spa, de franquia. A gente falou de construção, de coragem repetida, de uma mulher que pegou a pressa do mundo e transformou em caminho, não só para cliente, mas para tanta gente que encontrou profissão, rumo e pertencimento. E isso emociona. Por quê? Porque, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Viver com sentido, sem abandonar a própria essência. Márcia, muito obrigada por trazer para a mesa não só resultado, mas verdade. Eu gosto de gente que não romantiza, que mostra o brilho, mas também mostra o preço, porque o preço existe. E quando alguém tem coragem de falar dele, ele dá permissão para outras pessoas não desistirem no escuro. Márcia, muito obrigado por abrir sua história e por lembrar algo que eu vou levar para a vida. Alta performance não é gritaria de palco, é consistência de bastidor. Obrigado por construir um negócio que virou cultura e por manter, no meio de tanta escala, um coração que ainda pulsa humano. E para você que assistiu, não deixe essa conversa virar só conteúdo. Pega uma frase, uma pergunta, um incômodo e transforma em atitude. Porque o episódio de hoje só faz sentido se a gente sair daqui diferente. Este foi o Em Construção, que a sua obra nunca pare. Muito obrigado. Vai lá, Dudu! This is not the first time you try to get away. This is not a party, but people know your name. This is not